existem coisas na Bíblia que são físicas, que o Senhor Jesus deixou para nós, e muitas vezes por resistências, nós não a utilizamos. Muitas vezes por um conceito errado, nós fechamos o coração, e deixamos de experimentar daquilo que o Senhor quer fazer, através dessas coisas. A primeira coisa que o Senhor deixou para nós física, eu não sei se você lembra, mas é a ceia. A ceia é físico, o pão e o vinho são físicos. Você percebe que a ceia, então, foi algo que o Senhor nos concedeu, fisicamente. A terceira coisa que o Senhor nos deixou, foi o óleo de azeite, o óleo da unção. O azeite, quando ele é consagrado ao Senhor, ele é o óleo da unção, ele é separado para ungir, para liberar poder, para liberar capacitação do alto, entende? Então o Senhor, no Novo Testamento, nos concedeu coisas físicas, não é a rosa ungida, não é a água abençoada, apesar que o apóstolo Paulo no Novo Testamento, ungia o seu lenço, mandava o lenço, e o lenço curava as pessoas. Você percebe então que há espaço para coisas físicas manifestarem a fé, para você manifestar a fé, entende? Então é sobre esse assunto, que por muitas vezes eu mesmo fui resistente, que o Senhor me corrigiu essa semana, que eu quero compartilhar com você. Eu creio que o Senhor já tem nos restaurado e nos corrigido em muitas coisas, a começar da ceia. A ceia normalmente nós praticávamos aqui na nossa igreja local, apenas uma vez por mês. Nós fazíamos isso preferencialmente no primeiro culto do mês. Para nós era o culto mais importante, porque era o culto que nós celebrávamos a ceia. Mas já há alguns anos, algum tempo, nós temos partido o pão e tomado o cálice todas as vezes que nós reunimos aqui domingo. Ainda não estamos de acordo com a Bíblia, porque se você for ler o livro de Atos, a Bíblia fala que diariamente os irmãos reuniam, partiam o pão e tomavam as suas refeições com singeleza. Você percebe então que o padrão bíblico de Atos é celebrar a ceia quantos dias? Todos os dias, todos os dias. E aqui eu quero pedir uma coisa para os líderes de célula que estão aqui hoje, e os discipuladores, né, e nós pastores aqui, para que as próximas células, nesse mês, tudo que acontecer aqui no culto, vai ser replicado lá. Você vai tomar a ceia aqui? Vai tomar lá também. Você vai ungir os enfermos aqui hoje? Lá na célula também, os líderes, os irmãos vão ungir os enfermos e eles vão ser curados. Amém? Então, o padrão bíblico, eu creio que ele está sendo restaurado no nosso meio. A questão da ceia, a verdade sobre a ceia, está sendo restaurada. Mas nós temos que também nos atentar que a ceia não está sozinha. Nós temos a unção, o óleo do Senhor também, que necessita ser restaurado. E hoje eu quero falar sobre isso. Mas vou começar dizendo sobre a ceia. A ceia, na verdade, é uma das mensagens mais pregadas por nós aqui. Porque todos os domingos nós pregamos a ceia. Todos os domingos nós celebramos aqui a ceia. É a mensagem que mais pregamos aqui nessa igreja. Então eu tenho certeza que a maioria de vocês já tem revelação da ceia. Talvez você veio de uma igreja mais tradicional, ou você veio de uma igreja mais legalista, e ali você tinha medo da ceia. Afinal de contas, tomar a ceia em pecado, né, era um grande problema na sua cabeça. Era um grande problema na sua crença. Porque você tinha que estar perfeito para celebrar a ceia, perfeito para poder celebrar aquilo que o Senhor Jesus fez para remover o pecado da sua vida. E muitas vezes você tinha medo da ceia. Talvez você ia tomar a ceia e ficava com medo até para pegar o copo, o cálice, e não celebrava a ceia. E vem então o apóstolo Paulo e diz, lá em Coríntios, porque os irmãos não estavam celebrando a ceia ali da maneira correta, ele diz, não é de me estranhar, estou usando aqui um português mais atual para você, não é de me estranhar que há muitos entre vós que estão doentes, aliás, fracos, doentes e morrendo. A causa disso é porque não discernem o corpo. Não discernem o corpo. O que é o corpo? O corpo é o pão. Eles não tinham discernimento do pão. E porque não tinham discernimento do pão, não celebravam a ceia da maneira correta.
E por não celebrarem a ceia da maneira correta, não recebiam os benefícios do pão. E o pão é físico. Não é físico? Sim? Alguém já comeu pão aqui espiritual? No momento da ceia? Não é físico. Mas ele carrega a questão espiritual junto dele. Porque o Senhor nos deixou como ordenança a ceia. Então o apóstolo Paulo fala para os irmãos de Corinto, que se você fosse nessa igreja hoje, você falava, isso aqui não é igreja não. Você vai ver que lá na igreja de Corinto, por exemplo, tem o filho dormindo com a madrasta. Coisa terrível. Os irmãos na hora da ceia, eles iam tomar a ceia e embebedavam, ficavam todo mundo de porre. Para você ver que a ceia era com vinho. Hoje é com suco de uva aqui conosco, mas o padrão bíblico é com vinho. Para você ver que na hora da ceia, eles iam comer o pão, eles não iam comer o pão para celebrar a ceia, eles iam comer o pão para encher o pandu. Você sabe o que é pandu? Eles chegavam com fome na hora do culto, e falavam, vamos comer o pão, não para celebrar a morte de Cristo, a obra de Cristo. Eles faziam isso para matar a fome física. Era como se fosse o estrogonofe deles. Veja, faziam de maneira errada, e aí não recebiam também pela fé os benefícios da ceia. O apóstolo Paulo vai e diz que tem muitos fracos, doentes e morrendo. Tudo isso tem a ver com o quê? Saúde. Saúde física. Tem uma coisa que eu falei esses dias, que eu tenho meditado. Você vai ver os textos no Novo Testamento. A maioria das pessoas que o Senhor Jesus libertou de espíritos malignos, esses espíritos malignos afetavam a saúde daquelas pessoas. As deixavam cegas, surdas, mudas, as deixavam paralíticas, encurvadas, e até mesmo morriam debaixo de possessão. Outras ficavam babando. Afetava então, esses espíritos malignos afetavam o corpo dessas pessoas. Agora eu pergunto para você, nós que temos o Espírito Santo de Deus, que nem se compara com o espírito imundo, será que o Espírito Santo não tem poder para afetar o seu corpo físico agora, trazendo saúde, vigor e força sobre você? Claro que tem. Sabe, o pão que os irmãos de Corinto não discerniam, foi estabelecido no texto, em que o Senhor Jesus nos mostra em Lucas capítulo 22, verso 19, abre a sua Bíblia, Lucas 22, 19, vai ser projetado aqui, mas também abra a sua Bíblia aí, para você meditar junto comigo. Um detalhe, normalmente, no Antigo Testamento, aonde aparece o trigo, e do trigo se faz o pão, onde aparece o mosto é um outro nome para vinho, aonde aparece o trigo e o vinho, o pão e o vinho, juntamente também se menciona o quê? O azeite. Essas três coisas normalmente não estão separadas no Antigo Testamento. Essas três coisas estão unidas. E por que nós vamos separar? Então você tem que ter a revelação da ceia, do pão e do vinho, mas não perca a revelação do azeite, do óleo, da unção. Aqui então o Senhor, em Lucas, capítulo 22, Ele está estabelecendo aqui a ceia para nós a igreja dele. E ele começa, através desse momento, essa é a primeira celebração da ceia, no Novo Testamento. É o primeiro momento que nós vemos o Senhor estabelecer algo, até mesmo ele faz algo físico, ok? Faz físico. A Bíblia fala então que, tomando o pão, pega o seu pão aí. A ceia está aí na sua cadeira. Tomando o pão, tendo dado graças, nós vamos ser bem práticos hoje. Eu quero que você agradeça por esse pão aqui, que na verdade é o corpo de Cristo. Agradece agora, fala, Senhor Jesus, eu te agradeço por esse pão, por esse alimento. Te agradeço porque esse é o teu corpo. Tendo dado graças, o que ele fez? Parte o pão. Parte o pão. Aleluia. E deu aos seus discípulos dizendo, isto é o meu corpo,
oferecido por você, por cada um de nós. Fazei isto em memória de mim. Todas as vezes então que nós comemos do pão, nós estamos lembrando de quem? Cristo. É um memorial para mim e para você. Nós que cremos no Senhor Jesus, ao tomarmos a ceia, celebrarmos a ceia, começamos pelo pão, nós fazemos isso em memória do Senhor Jesus. É porque Ele deu o seu corpo por nós. E a Bíblia fala que Ele partiu o pão. Partir o pão. Mas um detalhe, Ele não explicou para que serve o pão. Ele só partiu e falou: toma, come, este é meu corpo, que foi entregue em favor de vós. Ele não explica o propósito, o motivo pelo qual Ele estabeleceu o pão. Ele só fala que é o corpo. Mas, se você for em Isaías, você vai ver o quê? Que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Se você for em Isaías, você vai ver que Ele foi moído, traspassado, para que eu e você hoje fôssemos o quê? Curados das nossas feridas e enfermidades. Então o pão é para quê? Vigor, saúde e força. No seu corpo, Ele quebrou toda a maldição, porque Ele carregou no seu corpo as maldições da lei. Deuteronômio 28, todas as maldições estão ali, né? As maldições físicas, maldições mentais, maldições na alma, maldições financeiras, maldições em todas as áreas estão ali descritas para aqueles que pecarem. Eu pergunto, alguém aqui pecou um dia? Todas essas maldições deveriam chegar até nós, mas foram barradas no corpo de Cristo. Então no corpo dele Ele levou a minha maldição e a sua maldição. Isso é maravilhoso. Você não tem mais maldição hereditária, você não tem maldição sobre a sua vida. O Senhor Jesus levou todas elas. Tudo aquilo que dava legalidade para as maldições foram colocadas na cruz. Não tem legalidade, maldição na sua vida mais, filho. Maldição era viver sozinho. Hoje você não precisa viver sozinho. Hoje nós podemos viver em comunhão, em unidade. Vivemos num ambiente de comunhão, de família. O Senhor Jesus então, com o seu corpo, leva as nossas maldições, as nossas enfermidades, e o castigo que estava sobre Ele, pelas suas pisaduras. Nós fomos falar do castigo, nos trouxe o quê? Paz, paz. Hoje você pode ter paz. Fala assim: eu tenho paz. Não a paz que o mundo dá, a paz de Cristo. Você acha que o Senhor está preocupado em alguma coisa lá no trono agora? Nossa, será que aquele filho meu vai voltar para casa? Será que ele está lá assim? Não, ele está em perfeita paz, sabendo que todas as coisas estão debaixo do seu controle. Está em perfeita paz. E Ele nos fez o quê? Nos deu a sua paz. 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 Fala para o irmão que está ao seu lado: fique em paz. Aleluia. Sabe, o pão então é para quê? Para alimento. Quando você come do pão, você está comendo saúde. Quando você come do pão, você está se alimentando, você está se nutrindo. O pão aqui, né, é o símbolo do corpo, mas o pão também é um símbolo da palavra, porque Jesus é o verbo, é a palavra. Então, quando você está aqui ouvindo a palavra, sentado na sua cadeira, de fato você está recebendo um alimento espiritual, o pão vivo que desceu do céu. A palavra é Cristo. Então o pão vivo está entrando no seu espírito agora, gerando vida em você. Entende? Então o pão, que é físico, mas também é espiritual, ele está sendo liberado sobre a sua vida cada vez que você vem num culto, ouvir a palavra. Fé vem no seu coração, você começa a sentir força espiritual, você começa a sentir vigor espiritual, aquelas dúvidas que vinham no seu coração vão fugindo, vão batendo em retirada, o jugo que estava na sua vida vai sendo quebrado, desfeito, sabe, aquelas dúvidas de incredulidade vão sendo rompidas, vão sendo removidas pelo poder da palavra de Cristo. Você vai tendo mais fé, ousadia, para experimentar daquilo que Jesus fez. Por isso é importante você estar no culto. E o culto é presencial. Sabe, você pode virtualizar a mensagem. Coloca lá nas suas mídias sociais, mas não virtualize a comunhão dos irmãos. Comunhão é presencial, filho. Há uma unção sendo liberada aqui quando nos reunimos. Há um poder de Deus sendo derramado sobre nós quando nos reunimos. Então, nós vemos que o pão é para nutrir. E muitas vezes, fica com o seu pão aí. E muitas vezes, quando você come alguma comida, seja lá qual for,
Você não sabe quais os nutrientes estão ali de fato. A não ser que você seja um grande estudioso da nutrição. Mas você não sabe discernir quais são os nutrientes que ali estão. Você só come. Você não fica lá pensando, nossa, que tanto de vitamina C que eu estou recebendo agora. Ou que tanto de proteína que eu estou recebendo agora. Não, você não fica assim, a não ser que você seja aquele cara da academia que quer comer proteína já dosada, né? Mas, normalmente, as pessoas comuns como eu não fico lá, nossa, eu vou comer isso aqui porque eu vou receber vitamina B, C, D. Nada disso, eu não fico, eu só como. Assim também a maioria de nós. Nós não sabemos as implicações do que há dentro de um alimento, que podem beneficiar nosso organismo. Estou falando de coisa física. Quanto mais o espiritual. Quanto mais você que está ouvindo aqui agora, eu estou liberando a palavra sobre você, e se você tem um coração para comer da palavra que eu estou liberando sobre você, você não tem noção das implicações que isso vai causar no seu espírito, na sua fé, no seu vigor espiritual. Então só coma. Coma, mesmo que você não entenda. Você entende tudo que você come? Você conhece todas as implicações disso no seu organismo? Não, de forma alguma. Mesmo que você seja um grande biólogo, mesmo que você seja um grande médico, você não sabe todas as implicações de um alimento no seu corpo. Apenas coma. Da mesma forma, apenas coma da palavra. E na medida que você vai tendo maturidade e vai crescendo, você vai entendendo também. Mas coma. Esteja aqui para comer, não para assistir o culto. Esteja aqui para comer na casa ou na mesa do seu pai. Esteja aqui para comer. Apenas sente e come. Você vai ver então que o pão é um produto do trigo. Permaneça com o pão aí. Segura ele. Jesus suportou muita dor no seu corpo físico. Só está segurando. Fica aí. Sabe, o pão é um produto do trigo. O trigo, Jesus disse certa vez, o grão de trigo caindo na terra, se ele não morre, ele fica só. Porém, se ele morrer, ele produz o quê? Muito fruto. Muito fruto. Quem é esse grão de trigo que Jesus está falando? Ele. Ele é o grão de trigo que caiu na terra. Ele veio do céu, irmãos. Foi semeado no ventre de uma virgem. A semente de Deus entrou no ventre de uma virgem. Lá o Senhor Jesus foi gerado em carne e sangue. De lá ele foi tirado, viveu entre nós, cheio de graça e verdades a palavra. E chegou um momento que ele teve que decidir. Ele teve que decidir o quê? Entrar na morte. Chegou um momento que ele teve que se colocar na posição daquele que toma a morte, a minha morte e a sua morte. E a Bíblia fala então que ele foi colocado no momento de cruz. Lá na cruz, ele foi pregado. Lá na cruz, ele foi moído. Lá na cruz, ele recebeu a minha condenação e a sua condenação. Sabe o que quer dizer isso? O grão de trigo. Para que o trigo possa dar fruto, ele tem que ser colocado, enterrado. Jesus então, ele foi o quê? Sepultado. Sepultado, colocado num túmulo. Mas antes do grão de trigo dar o fruto, liberar a vida que está dentro dele, tem que quebrar a casca. Por isso ele foi moído. Ele foi removido a sua casca. A sua carne foi rasgada lá na cruz do Calvário, para que a vida fosse liberada dele. Mas ainda é só o trigo. Ainda não é o pão. O pão é a obra realizada de Jesus. Então, ele vai para o túmulo. Lá no túmulo ele fica 3 dias, o grão de trigo colocado na terra. Mas ao terceiro dia, alguém pode dizer o que aconteceu aqui? Aleluia. Vamos dizer de novo, ele o quê? Ressuscitou, e ao ressuscitar, então ele veio para essa nova vida e nos levou com ele para essa nova vida e deu muito fruto. Hoje vocês são fruto do penoso trabalho de Jesus, aleluia. Mas não acabou. Para formar o pão, tem que pegar o trigo, e o trigo é Jesus. Hoje nós também somos, de certa maneira, o trigo, porque somos da mesma natureza de Cristo. Mas no caso, aqui o trigo é Jesus, porque ele é o pão da vida. É o pão que desceu do céu, é o alimento que Deus dá. Quando Deus quer mudar alguém, ele muda a dieta. Então Deus está mudando a sua dieta espiritual, te dando agora comida do céu, que é o pão vivo que desceu do céu, que é Jesus. E toda vez que você come do céu, você se torna celestial. Por isso que você é povo do céu, você não é povo aqui da terra.
Preste atenção. Para fazer o pão, tem que pegar o trigo. E para pegar esse trigo, você tem que primeiro tostar ele, passar ele pelo fogo. Jesus na cruz do Calvário passou pelo fogo do juízo de Deus. Também, depois de tostá-lo, você tem que moê-lo até ele virar uma farinha fina, farinha de trigo. Jesus na cruz, ele foi moído pelas nossas transgressões. A minha transgressão foi colocada nele, ele foi moído lá. A sua transgressão foi colocada nele e ele foi moído pelas nossas transgressões. Ele recebeu a pressão da nossa transgressão e foi moído ali. Mas o produto da obra da cruz, essa farinha fina, branca, que aponta para os atos de justiça, que aponta para a justiça de Deus. Hoje eu e você temos a justiça de Deus. Somos a justiça de Deus em Cristo Jesus. Hoje você foi feito justo. Hoje você foi feito justo diante de Deus. Mas pastor, eu ainda falho. Sim, você ainda falha, mas a obra que o Senhor Jesus fez em você e em mim foi nos dar o dom da justiça. Dom, fala dom. Dom é um presente, não é pelo que você faz, mas é por aquilo que Ele fez. Aí Ele fez algo por você, filho. Ele te tornou justo, o que era incapaz pelas suas próprias obras, o que era incapaz pelo seu comportamento, Ele te fez assim de graça. Apenas receba. Essa é a farinha fina, mas não acabou. Ainda temos que fazer o pão, que é o pão asmo, ou o pão da Páscoa, que era comido na Páscoa. Para fazer esse pão, você misturava ele com água. O trigo aponta para a palavra, mas a água também aponta para a palavra. E quando você mistura as duas coisas, coloca aquela massa que se tornou agora numa grelha, e você com um palito vai furando aquela massa. Alguém já comeu bolacha cream cracker? Água e sal? Bolacha, água e sal? Ela não é furadinha? Então o pão asmo, ou o pão que era comido na Páscoa, era daquele jeito. Porque não poderia ter fermento. Fermento é um símbolo do pecado. Então, o Senhor Jesus foi colocado na grelha do fogo e do juízo de Deus. Lá Ele foi furado do seu lado. Esse pão nos foi dado agora. E esse pão é o pão da vida. Quando nós comemos desse pão, nós estamos comendo da obra consumada do Senhor Jesus. E de todos os benefícios que traz nessa obra para nós. Ao comermos desse pão, somos alimentados de Cristo. Recebemos as vitaminas de Cristo, recebemos a cura que vem de Cristo, recebemos a força que vem de Cristo, a saúde de Cristo, e a bênção que foi deixada a nós por herança. Então esse é o pão. Você percebe que existe um processo longo até formar o pão? Jesus passou por todo esse processo. Isso aqui também é um símbolo da revelação. A coisa que você mais precisa, e a coisa que eu mais preciso na vida, é ter revelação de Cristo. Quando você nasce de novo, você tem um nível de luz, um nível de revelação, mas na medida que você vai tendo intimidade e comunhão com o Senhor e com os irmãos, essa luz vai aumentando. Antes você só viu o trigo, mas chegou um dia que você viu o trigo caindo na terra e morrendo. Chegou outro dia que você viu também o trigo crescendo, aquele que morreu, agora ressuscitou. Depois você viu que ele formou muito fruto, que é a igreja dele. Depois você viu também que o trigo, ele se transformou, ele foi tostado e se transformou numa farinha. E essa farinha produziu um pão que alimenta o mundo hoje. Então a revelação também é crescente. Na medida que você caminha com Deus, você vai tendo mais revelação do que Ele fez por você. Esse é o pão. Mas para por aí, irmãos. É só o pão que Jesus deixou para nós, físico? O pão físico? Não. O próximo é o quê? O vinho. Mas antes, vamos comer do pão? Levante o seu pão. Aleluia. Este é o pão que desceu do céu. Levanta bem alto. Este é o pão que desceu do céu. Este pão, que é um símbolo do trigo também, ele tem um poder para curar as suas enfermidades. Este pão, que é o próprio Cristo, tem um poder para te fortalecer na sua fé, te dar vigor, saúde e força física, principalmente espiritual. Este é o pão da bênção de Deus, dada a nós. Por isso, ao comermos deste pão, nós estamos comendo de Cristo.
estamos comendo da sua morte e também da sua ressurreição. Estamos comendo da obra consumada dele. Por isso hoje, ao comermos do pão, recebemos a plenitude de Cristo no nosso corpo físico e na nossa vida espiritual. Ao comermos do pão, fazemos isso em memória do Senhor. Nós lembramos da sua obra, Senhor. Lembramos dos teus feitos, ó campeão. Lembramos de como o Senhor venceu a morte, venceu a Satanás, venceu os nossos inimigos e nos concedeu a vitória. Aleluia! Esse é o pão da vitória dado a nós. É o pão do campeão, é o pão dos vencedores. Coma desse pão. Aleluia. Glória a Deus. Lucas 22, 20. A palavra do Senhor diz: do mesmo modo, semelhantemente, depois de comer, depois de ceiar, tomou o cálice. Ele pega o cálice agora, pega seu cálice. Pega o cálice que está aí, da ceia. E disse: este é o cálice da nova aliança, no meu sangue, derramado em favor de vós. Outro texto diz: derramado para a remissão dos vossos pecados. Eu estava aqui agora louvando o Senhor, adorando e meditando. O Senhor me deu uma ilustração. Imagine que você agora foi condenado. E nesse país tem pena de morte. Melhor ainda é para ilustrar para você. Você foi condenado à pena de morte nesse país. Você já foi preso. Está esperando só o dia da pena de morte. Eu pergunto para você, como é que você ficaria? O desespero provavelmente viria ao seu coração. Se você é casado e tem família, você já pensaria nos seus filhos. E agora, o que eles vão pensar de mim? Haveria uma tristeza tão profunda no seu ser. Uma vergonha de encarar a realidade da vida. Seria terrível. Terrível. Imagine que falte poucas horas para a sua execução. O desespero poderia vir ao seu coração nesse momento. O que você mais queria nesse momento? Conta para mim, o que você mais queria nesse momento? Ser livre. Ser livre da morte. Ser livre dessa destruição. Eu não sei se você sabe. A palavra do Senhor diz que todo aquele que pecar, certamente morrerá. Sem derramamento de sangue, não há perdão, remissão de pecados. Se eu pequei e você pecou, e a Bíblia fala que todos pecaram e carecem da glória de Deus, certamente a nossa condenação era a morte, não só física. A morte física era o primeiro passo para uma morte eterna. Sem Deus, alheio a Deus, longe de Deus. E cada vez que esse dia se aproximava, talvez o desespero no seu coração iria aumentando, aumentando. Por isso você vê muitas pessoas lá fora, vazias, porque já estão experimentando a morte desde agora, quanto mais na eternidade. Mas a boa notícia é que você hoje, que crê no Senhor Jesus, foi livre da condenação da morte. Você foi livre. Jesus pagou um preço por você. Ele tomou o seu lugar naquela cadeira elétrica. Ele tomou o seu lugar naquela pena de morte. Ele tomou o seu lugar da morte eterna. Ele te resgatou para uma vida eterna. O Senhor Jesus, então, lá na cruz do Calvário, Ele morre a minha morte, para que hoje eu possa viver a vida dEle. Ele tomou a minha morte, Ele bebeu do meu cálice de morte, Ele bebeu da minha culpa, da minha condenação, e da sua culpa e da sua condenação, para que hoje você pudesse ter vida, e vida em abundância. Fomos resgatados, filho. O sangue, então, é para redimir-nos dos nossos pecados. Eu pergunto para você, se não há mais culpa e não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, há juízo sobre a sua vida? Há juízo sobre a sua vida? Tenha fé para responder. Há juízo sobre a sua vida? Não. Ele levou o juízo na cruz do Calvário.
Ele levou o nosso juízo, a nossa punição, para que hoje, nós não passássemos mais pela segunda morte, não passássemos mais pelo juízo de Deus. Ele levou, e Ele comprou para nós salvação eterna, por meio do seu sangue eterno, porque o sangue do Senhor Jesus é eterno. Um Filho eterno pagou o meu pecado de condenação eterna, para me dar uma vida eterna. Essa é a obra do Senhor Jesus, por meio do sangue. Romanos 8:1 diz: agora, pois, já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você está em Cristo Jesus? Então você não tem mais condenação sobre a sua vida. O diabo, o condenador, não pode te acusar mais, não pode te condenar. Ele foi calado na cruz do Calvário. Na verdade, a cabeça dele foi esmagada na cruz do Calvário. Ele perdeu a sua função, foi desempregado. No dia que o Senhor Jesus morre na cruz, paga o preço pelos nossos pecados, Satanás perdeu o emprego dele. Ele não tem mais acesso, ele não tem mais eficácia contra a sua vida, por causa do sangue. E se não há mais condenação sobre nós, isso quer dizer o quê? Eu posso andar em perfeita paz, que eu posso andar em perfeita expectativa de coisas boas, porque o que me dava a expectativa de coisas ruins, de que a morte ia chegar, que a notícia ruim ia chegar, é porque eu tinha medo que Deus não estava comigo. Mas agora o Senhor não só está comigo, mas Ele mora dentro de mim, e o que deu acesso a isso foi o sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Por isso então nós celebramos o sangue, que faz parte da ceia, é o pão e o vinho, e ao tomarmos e bebemos do sangue, nós estamos dizendo que já fomos perdoados, não seremos, mas já fomos. Você já foi perdoado lá na cruz do Calvário. Nós agora estamos só acessando aquilo que já aconteceu, que é a obra consumada do Senhor Jesus. Fala assim comigo: eu fui perdoado de todos os meus pecados. Agora, pois, já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por isso compartilhe do cálice com o seu irmão, porque o sangue que passa nas suas veias agora é o mesmo sangue que passa nas veias do seu irmão. Aleluia. Fala para ele: nós temos uma aliança em Cristo, porque este é o cálice da nova e eterna aliança. Aleluia. Parece que o tempo está passando, mas que a gente possa remir o tempo, que o Senhor possa restaurar o tempo perdido. Para isso é preciso do óleo. O óleo da unção é que faz restaurar o tempo perdido. Veja, nós celebramos aqui o pão e o cálice, mas o que está faltando para nós? Alguém aqui nesse culto? Tem crente que recebeu vida agora aí? O que está faltando para nós? O óleo, a unção, o óleo precioso, a coisa mais valorosa que existe para nós cristãos, o óleo da unção. O óleo da unção, ele só pode ser liberado se antes o corpo de Cristo e o sangue de Cristo foi derramado. Então agora que ele foi derramado, ele foi moído na cruz, e ele já pagou o preço, ele nos deu agora uma herança poderosa, que é o óleo da unção. O óleo da unção, ele era destinado, depois os irmãos recolhem, o óleo da unção, os servos depois recolhem, tá? O óleo da unção era destinado a somente pessoas muito especiais no Antigo Testamento. Somente reis e sacerdotes poderiam receber o óleo da unção. Davi, por exemplo, foi ungido. Ele foi ungido, e quando ele foi ungido, quando o óleo o encontrou, ninguém acreditava nele. Nem mesmo os seus pais o acreditavam. Nem mesmo os seus pais o consideravam. Mas Deus determinou ungí-lo. Veja, talvez você está me olhando aqui hoje, você fala assim: eu sou incapaz. Sabe, eu não consigo. Eu não tenho nem capacidade, nem as pessoas acreditam em mim.
Nem os meus familiares acreditam em mim. Mas deixa eu te dizer, o óleo da unção é para você. Foi nesse dia que o Senhor encontrou Davi, que derramou sobre a sua cabeça o óleo. A partir daquele dia, a vida de Davi nunca mais foi a mesma. Mas o óleo era para reis no Antigo Testamento. O óleo também era para sacerdotes. Os sacerdotes eram aqueles que eram ungidos, separados ao ministério. Quem era ungido naquela época, ele era separado do povo comum. E era um povo muito especial. Quando um sacerdote ou um profeta, que também poderia ser ungido com óleo, chegava em algum ambiente, em algum lugar, todos o tratavam com honra. O rei era tratado com honra. O sacerdote era tratado com muita honra. O profeta, quando Samuel chegava nos lugares, o profeta Samuel, era tratado com muita honra. Porque o óleo era para pessoas muito especiais. Mas sabe o que o Senhor Jesus fez? Ele pegou esse óleo, que estava dentro dele e nele. Por isso ele é chamado de ungido. Você sabe o que significa Cristo? Cristo significa ungido. Que também, em hebraico, é Mexia. Mexia significa ungido. Jesus é o detentor do óleo. Ele é que tem um óleo poderoso da unção. Esse óleo, enquanto ele estava aqui na terra, estava só dentro dele. Mas ele resolveu compartilhar esse óleo comigo e com você. Essa é a graça de Deus. Ele não só compartilhou conosco o seu corpo, não só compartilhou conosco o seu perdão, a remissão dos pecados, mas ele quer compartilhar conosco também o seu óleo, a unção, o poder de Deus. Quer te tornar, e já na verdade nos tornou, alguém muito especial. Como eu disse para vocês, só reis e sacerdotes e profetas poderiam receber esse óleo. Mas ele quer, e ele deu a nós esse óleo, nos tornando reis, conforme Pedro diz, reis e sacerdotes. Hoje eu estou aqui de pé diante de reis e sacerdotes, que expressam profecias da parte do Senhor. Você fala da parte de Deus, você é um profeta. Mas como? Como que é feito o óleo? O óleo, para ele ser feito, ele precisa da azeitona. Primeiro ele precisa da oliveira. A oliveira é a árvore que produz azeitona. E depois de colhida a azeitona, essa azeitona é colocada numa prensa. E ela é triturada e pressionada até extrair dela um óleo ou gordura. Na Bíblia dá-se os dois nomes: óleo ou gordura. Um detalhe para ficar claro na sua cabeça: como que é feita a farinha? A farinha é feita depois de quê? Moído o grão de trigo. Como que é feito o vinho? O vinho é feito depois de pisado, pressionado a uva. E o azeite? O azeite é produzido depois que foi pressionado, depois que foi triturado a oliveira, a azeitona. Você percebe que o processo é o mesmo. Esse processo o Senhor Jesus passou na cruz do Calvário. E ele representa as três coisas. Ele é o grão de trigo que se tornou pão vivo. Ele é a videira verdadeira que se tornou o vinho que produz alegria. E ele também é a oliveira que produz a azeitona, que mais tarde se tornou o azeite ungido. Veja, o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele estava num lugar chamado Getsemane. Getsemane significa prensa de azeite. Prensa de azeite. Eu vou compartilhar o esboço depois com você. Você pode meditar em casa, ler os textos. Por causa do tempo eu não vou ler. Mas lá na prensa de azeite, lá no Getsemane, que era um jardim onde tinha muitas oliveiras, nesse lugar, Jesus orou
Quantas vezes? Quantas vezes, irmãos? 3 vezes. Nesse dia ele convidou apenas 3 discípulos. Tiago, Pedro e João. Normalmente esses 3 estão junto com ele o tempo todo. Tiago, Pedro e João são convidados aí com o Senhor Jesus para o Getsemane. E ele fala para eles: olha, fiquem aqui enquanto eu vou orar. Mas eu vou te falar, vigiem, orem. E ele afastou deles. E ele chegou e foi orar diante do Pai. E ele começa dizendo a oração da seguinte maneira: Pai, eu sei que nada é impossível para o Senhor. Nada é impossível para o Senhor. Afasta de mim esse cálice, que é o cálice da morte. Ele orou uma vez, ele voltou para os seus discípulos, encontraram eles fazendo o quê? Dormindo. Por isso acorda, ó tu que dormes, porque já vem a sua luz, acorda. E ele fala para eles: vigia, porque a carne é fraca. E ele volta então, e ora pela segunda vez: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, contanto não seja feita a minha vontade, seja feita a tua vontade. E ele volta para lá de novo, e os discípulos estão o quê? Que sonífero é esse que eles tomaram, irmãos? Ali era um ambiente de muita pressão espiritual. Um ambiente de muita pressão espiritual. O Senhor Jesus está debaixo de muita pressão aqui agora. Porque ele, se você for ler o texto, ele está, em outras palavras, desesperado pela morte que viria sobre ele. Ele está debaixo de muita pressão. Pressão. E pela terceira vez, 3 vezes na Bíblia é uma oração completa. Ele ora mais uma vez, pela terceira vez agora. E ele fala: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, contudo não seja feita a minha vontade, seja feita a tua vontade. Nesse momento ele suou sangue. Quem sua sangue está debaixo de muita pressão, um estresse muito grande, a ponto dos vasos romperem, os vasos se romperem do seu corpo. Nesse momento, ele estava liberando o óleo da unção sobre aqueles que foram redimidos por causa do sangue. Eu não sei se você sabe, mas naquela época, para se produzir um azeite, depois de colher as azeitonas, ela era colocada numa prensa, que são 2 pedras grandes, uma fica embaixo e uma fica rolando em cima, uma pedra que rola. E aí essa azeitona era colocada aqui e rolava-se uma vez, 2 vezes, 3 vezes, até que o óleo fosse liberado. Jesus orou uma vez, 2 vezes, 3 vezes, até que a unção fosse liberada para a sua igreja. Hoje a unção está aqui disponível para nós. Aqui nesse ambiente, a unção está aqui sobre a sua vida. A unção está aqui agora. E você sabe o que a unção faz? Sabe para que serve o azeite? Isaías 10, 27. E acontecerá que naquele dia, que o peso será tirado do seu ombro, e o seu jugo do seu pescoço, jugo que será despedaçado por causa da unção, por causa da gordura. O jugo era algo que era colocado no pescoço dos animais, que os escravizava para poder servirem. Mas aqui Isaías está dizendo o quê? Que o jugo é quebrado por meio da unção. Desculpa, falei errado, mas falei assim para você entender. O jugo não é quebrado, o jugo é despedaçado. Porque quebrado é uma coisa que você conserta e volta a usar. Despedaçado ou esmiuçado é que vira pó, acabou. Talvez você chegou aqui debaixo de estresse, debaixo de vícios, jugo, está pesado aí na sua nuca, nos seus ombros. Vício de pornografia, vícios de drogas. Vícios estão te aprisionando. Vícios malignos que foram colocados sobre você. E você tenta até se livrar, mas não consegue. E outra, você já foi livre. Mas porque você foi para os caminhos tortos, o jugo veio, a armadilha veio. Está aí, te dominando. Mas a gordura, o óleo da unção, despedaça o jugo sobre a sua vida. Se você está debaixo de jugo hoje, de engano, de mentira, de incredulidade, o jugo hoje é quebrado sobre a sua vida, pelo poder do nome de Jesus.
Esse óleo da unção, o azeite, também era ordenado, era dado para curar os enfermos. Tiago 5,14 diz: está alguém entre vós doente? Se tiver alguém entre nós doente hoje, vai ser curado, em o nome do Senhor Jesus. Chame os presbíteros da igreja. Os presbíteros estão aqui hoje. Estão aqui hoje. E façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo, em o nome do Senhor. E a oração de fé salvará o enfermo, e o Senhor levantará. E se houver cometido pecados, lhe serão perdoados. Pausa. É curado depois do perdão dos pecados ou antes do perdão dos pecados? Pecado é um impedimento para que você seja curado? Não. Mas depois de ser curado, lembre-se que o Senhor já levou os seus pecados. Então hoje você pode ser curado aqui. Hoje você pode ser curado. Não há nada que te impeça de ser curado aqui hoje. Sua mente pode ser curada nesse lugar. Essa dor na nuca pode ser curada agora. Essa dor nas pernas pode ser curada agora. Suas vistas podem ser curadas agora. Porque Salmo 92:11 diz: os meus olhos veem com alegria os inimigos. Opa! Alguém já olhou para os inimigos aqui com alegria? Você está cercado de inimigos, você fala: nossa, que alegria. Os meus olhos veem os inimigos com alegria. Os inimigos que me espreitam, que me cercam, eu olho para eles e eu me sinto alegre. Que é isso? É só com unção que eu posso fazer um negócio desse mesmo. E os meus ouvidos se satisfazem em ouvir dos meus malfeitores, que contra mim se levantam, falando mal de mim. Uau! Por quê? Por quê? Porque o azeite, vamos lá no verso 14, desculpa, no verso 10. Verso 10. Porém tu exaltas o meu poder, como do boi selvagem. Como que é um boi selvagem? Alguém já viu um boi selvagem aqui? O pessoal de Minas, de Goiás, sabe o que é isso que eu estou falando? É indomável, é forte, é um touro, mata alguém com tanta força. O Senhor exalta o meu poder como do boi selvagem. Quando? Quando derramas sobre mim o óleo fresco. Que o frescor, o óleo fresco vem sobre a sua vida hoje. E o Senhor exalte o poder dele na sua vida. A ponto de quando você olhar para os seus inimigos, porque a unção afeta o seu olhar. A unção afeta o que você vê. Quando você vê tudo contrário, inimigos te cercando, você vai se alegrar, porque o óleo do Senhor é que produz libertação sobre a sua vida. Libertação dos seus inimigos. E quando você ouvir os inimigos bradando contra você, o óleo do Senhor vai produzir alegria, porque você já viu a derrota dos seus inimigos diante dos seus olhos e os ouviu correndo. Esse óleo está aqui, irmãos. É o óleo que Jesus liberou no Getsêmani para nós. Esse óleo está aqui hoje para nos ungir, nos capacitar, quebrar o jugo, despedaçar o jugo sobre a sua vida. Sabe? Deuteronômio, para encerrar, para você não ficar ansioso. A unção não te deixa ansioso. Deuteronômio capítulo 28, verso 38. O diabo, o seu inimigo, o meu inimigo, sempre quer roubar 3 coisas nossas. São as coisas mais importantes para nós cristãos hoje. Primeira coisa que ele quer roubar é o trigo. A palavra. Segunda coisa que ele quer roubar é a alegria. O vinho. A plenitude de Deus. A mensagem do sangue que te redimiu. E a terceira e última coisa que ele quer roubar de nós é a azeitona, o azeite. Essas 3 coisas, quando são roubadas de nós, vamos ler o texto. Eu ia ler em inglês, mas... lançarás muita semente ao campo, porém colherás pouco. Não diga amém. Porque o gafanhoto a consumirá. Próximo. O gafanhoto aqui é o diabo. São espíritos malignos. Plantarás e cultivarás muitas vinhas,
Primeira semente. Semente é o quê? Trigo. Depois, muitas vinhas. Porém o seu vinho não beberás, nem colherás as uvas, porque o verme devorará. Outro tipo de espírito maligno, verme. Em todos os teus limites terá oliveira. Vai ter poder, vai ter unção. Porém não te ungirás com azeite, porque as tuas azeitonas cairão. Preste atenção. Essa é a obra do diabo. Ele sempre quer roubar de você a palavra, a mensagem do sangue, e ele quer roubar de você a unção. Isso é um problema grave. Um dos locais onde você enche os seus lagares, onde você enche os seus celeiros, é aqui no culto. Quando você deixa de vir ao culto, cultuar o Senhor e receber a palavra. Porque Maria escolheu a melhor parte, que foi ouvir, sentar e ouvir. Quando você não escolhe essa parte, você deixa de receber a palavra, você deixa de receber o vinho, você deixa de receber a unção. E o resultado? O resultado é o que está escrito lá em Deuteronômio 21, 41. Olha o resultado: gerarás filhos e filhas, porém não ficarão contigo, porque serão levados para o cativeiro. Você está vendo? A falta de ouvir a palavra, porque a palavra vai te alimentar e vai te dar força para posicionar. A falta de ter revelação do sangue, para você não andar debaixo de condenação e acusação. E a falta de receber a unção que quebra o jugo e despedaça cadeias, vai fazer com que o fruto do seu ventre, os filhos, sejam levados cativos. Por isso hoje mesmo, faça um compromisso com o Senhor, de não deixar de receber a palavra, de não deixar de receber a mensagem do sangue, e não deixar de receber a unção do Senhor, que é de graça. É só vir para receber. Só vir para receber. Para encerrar, ninguém fala mais. Para encerrar, aleluia. Deus preparou um caminho para nós, para que os nossos filhos, nem o fruto nosso, esteja debaixo de escravidão. Joel capítulo 2, verso 23. Joel capítulo 2, verso 23. Alegrai-vos, pois filhos de Sião. Sião é uma figura da igreja, somos nós. Se alegra hoje. Regozijai-vos no Senhor. Alegrar é um nível, regozijar é outro nível. Alegrar é dar uma risada, uma gargalhada, é estar contente. Mas regozijar é saltar de alegria. É para você saltar de alegria. Ninguém salta de alegria. Porque o vosso Deus, o Senhor, Ele vos dará em justa medida a chuva. Um detalhe, aqui tem uma revelação nesse texto. Chuva, em hebraico, a palavra em hebraico pode ser chuva ou pode ser mestre. Chuva ou professor, mestre. As duas coisas, é igual manga. Quem come aqui manga? Quem já comeu manga? Mas você já comeu manga do pé de manga ou manga da sua manga? Do pé de manga. A não ser que você seja uma criança e fica mordendo a camisa, né? Mas preste atenção. Chuva aqui pode ser chuva ou a mesma palavra professor em português. E o Senhor está dizendo que Ele nos dará em justa medida chuva. Mas a chuva vem quando vier o quê? O mestre, o professor. O professor está aqui hoje. Com toda humildade eu te falo isso. E humildade é fazer o que o Senhor diz. Humildade é estar na posição que o Senhor colocou. Eu estou aqui nessa posição hoje, da parte do Senhor, para te dizer que a chuva chegou. A chuva vos dará em justa medida, diz o Senhor. Fará descer como outrora a chuva temporã e a chuva seródia. As primeiras chuvas, como foram as primeiras chuvas, serão também as últimas chuvas. As primeiras chuvas estão lá na igreja em Atos. Está lá? Em Atos não desceu uma chuva poderosa do céu, o Espírito Santo, o óleo precioso.
Como foram as primeiras chuvas, vão ser as últimas chuvas. Consequência da chuva ser dada. Olha o resultado. E as eiras se encherão. Vamos ler juntos. 1, 2, 3 e os agares. Aleluia. E de óleo. Vamos falar de novo? E as eiras. Eu percebo a unção do Senhor aqui, irmãos. Eu percebo o óleo transbordando nesse lugar. Tem óleo aqui sendo derramado sobre nós. Tem óleo quebrando o jugo que estava sobre a sua vida, despedaçando. Ah, você vai sair daqui uma pessoa transformada. Verso 25. Sabe, talvez você chegou aqui hoje e perdeu muito tempo na sua vida. Perdeu muitas coisas. Sabe, eu estou aqui no poder do Espírito para te dizer: o Senhor vai restituir muitas coisas na sua vida agora. Porque o pão já veio. O pão já veio. Você comeu do pão hoje? Do trigo? O vinho já veio. A unção está sendo derramada aqui. Então vamos ler juntos. Verso 25. 1, 2, 3 e... Se a unção está aqui, o óleo está aqui, se o vinho está aqui, o pão está aqui, a restituição está aqui também. Então eu quero que você fique de pé agora. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aqueles anos que foram embora, o tempo perdido, o tempo sem fruto, sem colheita, talvez o tempo perdido para uma enfermidade, o tempo perdido para uma doença, o tempo perdido por escolhas erradas, por não entender o tempo de Deus e nem discernir o modo. Hoje, pela fé, o Senhor restitui na sua vida. O Senhor restitui saúde agora. O Senhor restitui vigor, força. O Senhor restitui aquele que foi roubado nas suas finanças, aquele que foi roubado, enganado. O Senhor restitui. O Senhor restitui o seu casamento, a sua filha, o seu filho. O Senhor restitui agora. Por causa de Cristo, por causa do seu poder, do Senhor, há uma restituição sendo liberada sobre você agora. Há uma restituição da parte do Senhor sendo derramada sobre você agora. Oh Espírito Santo, Espírito, derrama, Senhor, derrama do óleo precioso. Esse tempo perdido para o pecado, filho, para o vício, agora o Senhor está te restituindo. Está restituindo a vida perdida. Ele está te restituindo pela obra de Jesus na cruz. Bem baixo, bem baixo, bem baixo, bem baixo. O Senhor está te restituindo nessa manhã. Se você crê, diga amém e receba pela fé. Mas não faça isso porque eu estou dizendo simplesmente, mas perceba a convicção vindo do seu coração agora. O Senhor te restituindo aquela causa na justiça, o Senhor te restituindo aquela empresa que você perdeu, o Senhor te restituindo agora a família que você perdeu, o Senhor restituindo agora sua vida espiritual que você deixou ser vendido aí fora. O Senhor restituindo agora a oportunidade de liderança na vida da igreja, restituindo a você agora a oportunidade de ser alguém enviado pelo Senhor.
restituindo agora a oportunidade de ser alguém usado por Deus. Usado, o Senhor não desistiu de você antes, Ele te restitui agora a oportunidade. Hoje é um tempo de oportunidade. No corpo de Cristo é um tempo de oportunidade. O Senhor está separando gente aqui nessa manhã. Receba o óleo sendo derramado sobre você agora, filho. Em nome de Jesus, receba do ungido de Deus agora, receba. Receba poder do Senhor. Receba unção. Receba a gordura do Senhor, a unção do Senhor. Exalta-te, Senhor. Exalta o poder do seu ungido, dos seus ungidos aqui. Exalta, Senhor, exalta-os diante dos inimigos, que eles se alegrem ao estarem na presença dos inimigos. Oh, prepara-nos uma mesa na presença do nosso adversário, Senhor. Unge a nossa cabeça com óleo, Senhor, e transborda nosso cálice. Ó, Senhor, que os inimigos agora sejam colocados debaixo dos nossos pés. Que os inimigos da família aqui sejam colocados debaixo dos pés. Que os inimigos que vêm com setas de enfermidade sejam colocados debaixo dos nossos pés. Que os inimigos da nossa alma sejam colocados agora debaixo dos nossos pés. Que os nossos inimigos que não são de carne nem sangue sejam colocados agora debaixo dos nossos pés. Como igreja nos apropriamos da vitória que nos é dada por meio da unção de Cristo. Oh. Aleluia. Você que tem alguma enfermidade, gostaria que você venha aqui à frente agora, rapidamente. Eu quero pedir aqui, pastor Alex, mais alguns irmãos maduros, se tiver algum discipulador aqui no nosso meio, algum obreiro, líderes de célula que não estão vindo para receber oração, vem aqui também. Você que tem alguma enfermidade, essa pessoa agora vai orar com você, vai perguntar aonde é a enfermidade. Nós vamos ungir você com óleo. Se é num local que não é possível, fala para derramar o óleo na sua cabeça. Queria pedir ao pastor Alex para ungir os líderes que vão orar aqui. Nós vamos orar por você. Vamos impor as mãos e a enfermidade vai sair pelo poder do nome de Jesus. Os líderes, vocês têm a autoridade de Cristo agora para expelir demônios, para desfazer as obras do diabo, para curar os enfermos. Oh, Espírito Santo. Minha irmã teve uma palavra de conhecimento que tem uma pessoa agora sendo curada na sua perna esquerda de circulação. Então, líder, seja prático. Você vai perguntar a enfermidade, vai impor as mãos agora e vai orar com essa pessoa para ela ser curada. Sabe, eu percebo no meu espírito que muitas pessoas vão ser curadas na mente. A sua mente está enferma, doente. O Senhor vai quebrar agora toda doença na mente. Põe as mãos com fé. Aleluia. A irmã que está sendo curada agora de circulação está aqui na frente. Está sendo curada agora pelo poder do nome de Jesus. Aleluia. Os líderes orem. Tem pessoas aqui para receberem oração. Oh, aleluia. Aleluia.
Senhor o fará isso. O testemunho virá, a glória do Senhor. A restauração completa sobre a casa dela virá. Daí eu chamo a existência agora. Da vida e do poder do Espírito Santo. Você será uma pregadora do Senhor, restauradora de brechas, preparadora de caminhos, para a glória de Deus. Aleluia. Aleluia. Muitas pessoas sendo curadas. Aleluia. Glória a Deus. Aplauda o Senhor. Glória a Deus. Sabe, levanta a sua mão. Levanta a sua mão. Oh, Espírito de Deus. Senhor, nós te agradecemos e te bendizemos. Damos glória ao teu nome, Senhor Jesus. Glorificamos o teu nome pela unção a nós derramada, ao corpo de Cristo agora que foi derramado. As mãos erguidas. Ministra essa canção diante do Senhor. Alguns minutos só, vamos ministrar. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Levante as suas mãos. Adore ao Senhor, que opera maravilhas em nosso meio. Então minha alma. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Mais uma vez só a igreja. Então minha alma. Aleluia, aplauda o Senhor. Estenda a sua mão agora como quem recebe. Senhor, eu abençoo o teu povo, os teus filhos, os reis e sacerdotes e profetas que aqui estão hoje. Declaro que sobre eles está a unção do Senhor. Aonde eles chegarem, essa unção poderosa de Cristo vai desfazer as obras do diabo. Demônios partirão em retirada, fugirão, por 7 caminhos fugirão. O engano, o laço é desfeito pelo óleo da unção que está sobre a vida deles. A ousadia de Cristo vem sobre eles. Falam da parte do Senhor, manifestam as tuas obras, desfazendo as obras do diabo onde quer que for. Declaro que são homens e mulheres posicionados pela unção do Senhor, que está na vida deles hoje. Essa unção os prospera, essa unção libera dons sobre eles agora, essa unção traz sobre eles os dons do Espírito, dons ministeriais. Pai, em nome de Jesus, eu os abençoo na autoridade de Cristo. Eles tenham uma semana cheias da unção do Senhor. Saiam para vencer em Cristo Jesus, o Senhor. Dê um abraço em 2 ou 3 irmãos e nós estamos encerrados para a glória de Deus.